Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores que nesse momento está assistindo mais uma sessão ordinária, isto é, mais uma sessão de Câmara. Eu quero aqui pedir aos meus amigos aí da técnica, né, da televisão, que coloquem no ar uma matéria que nós filmamos agora, antes de ontem, mostrando uma situação que me deixou muito, assim, triste, né? Porque realmente me sensibilizou. Por favor, coloque no ar, fazendo favor. Gente, o que vocês estão vendo aí é o campo, é o estádio de futebol, o do Cambuzano, que é o estádio de futebol do Jaque. Está aí mostrando a situação do estádio do Jaque. Muito difícil, querida. Nós fomos quarta-feira passada lá, os portões estavam fechados. Aí nós só olhamos de fora. Aí eu chamei a câmera para que nós fôssemos antes de ontem filmar lá. Quando chegamos lá, qual foi a nossa surpresa? Roubaram o portão. Então hoje está todo aberto, totalmente aberto, abandonado, e os vândalos roubando tudo aquilo que tem direito lá dentro. Então está aí o estádio de futebol do Jaque, que, gente, que tem uma história muito bonita, inclusive aqui em Jacareí, que nós estamos carentes de campo de futebol. E aí nós temos um estádio de futebol, o estádio de futebol está desse jeito, tudo abandonado. E o próprio time do Jaque também, eu não digo que acabou, porque deve estar ainda afiliado na Federação Paulista de Futebol, é claro, né? Mas também está inativo, não participa de mais de nada. E então, isso me deixa muito triste, porque eu fui presidente. Aí está tá vendo? Aí está aí o local onde ficam os jogadores, né? Árbitros, enfim. Olha para vocês verem como é que está isso aí, ó. E agora, sem portão, aí é que o bicho pega. Agora o nego vai entrar mesmo, vai roubar o que pode lá dentro. E o nosso estádio, cada dia que passa, vai ficar deteriorado, e nós, daqui a pouco, nem o estádio nós vamos ter mais aqui em Jacareí. Dá uma olhada como é que está o estado de abandono, do vandalismo daqueles que realmente também não têm nenhuma sensibilidade, não colaboram com nada e só colaboram para destruir aquilo que está feito. Dá uma olhada. Aí a arquibancada, tá? O que nós precisamos é arrumar uma alternativa, falar com o empresário que queira realmente assumir o time do Jaque em Jacareí, e aí de contrapartida ele fazer a manutenção do nosso estádio de futebol do Cambuzano, que é mais conhecido como estádio do Jaque. Eu lembro-me que na década de 90, 96, eu fui presidente do Jaque, e só Deus sabe as dificuldades que eu tinha para mandar jogos. Quando era mando de jogos do Jaque, eu tinha que pegar os jogadores do Jaque, e eu dirigindo a própria perua, eu levava eles para Bragança Paulista, para mandar jogos em Bragança Paulistas, porque lá não tinha campo de futebol em Jacareí, não tinha estádio em Jacareí. Quantas vezes eu fiz isso? E eu tenho que agradecer a um ex-deputado de Bragança Paulista, que hoje já não existe mais, faleceu, que é o Nabi Abichedi, que abriu a porta do estádio, e até me ajudava financeiramente com a paga dos custos lá de arbitragem, né, aquela coisa toda. E aí eu mandava jogo lá, porque aqui não tinha condições. Depois, o Jaque conseguiu ficar em 8º lugar no campeonato, só não disputou as quartas de finais, porque
o time do WO na final, fruto de uma jogada política, de uma conspiração política que fizeram na época para que os jogadores desse WO e não for jogar lá em São Bernardo do Campo. Bom, então eu quero aqui dizer o seguinte: a gente fica muito triste porque o estádio está lá abandonado, totalmente abandonado, e nós precisamos do estádio para poder reativar o JAC novamente, para o JAC voltar a disputar campeonatos, e aí nós temos que ver qual é a fórmula. Talvez semana que vem, talvez a gente vai até a Federação Paulista de Futebol, ver como é que está a situação financeira do JAC na Federação Paulista. Talvez a gente vai marcar uma reunião com o prefeito Hamilton para ver se a gente consegue, né, talvez ver através da prefeitura, iniciar de uma reforma, né, para poder o campo do JAC voltar a ser usado novamente, porque a carência de campo aqui de Jacareí é muito grande. E até, inclusive, o campo do JAC ali, ele todo reestruturado, bonitinho, dá para fazer até shows ali, inclusive, porque hoje, se você quiser fazer um show em Jacareí, você não tem onde fazer. Que na escola agrícola você podia fazer, inclusive tinha a FAPIJA. Hoje a FAPIJA não existe mais na escola agrícola, não é verdade? Então, na escola Paulo Souza, lá, que é a escola técnica, que todo mundo conhece. Então, ali seria um local até para fazer shows, para você trazer artistas de fora para fazer shows lá no campo do JAC, arrecadar fundos, na verdade, para até ajudar o clube, aquela coisa toda. Mas o caminho é, talvez, conversar com alguns clubes profissionais para que eles possam fazer aqui em Jacareí um trabalho de base, né? E aí eles assumiriam a despesa com reforma e aquela coisa toda. O que a gente vê é que o campo está lá parado, né? Sem nenhuma iniciativa, seja de empresários, porque futebol é assim. Futebol é o tal negócio. Você não pode injetar dinheiro público no futebol profissional. Claro que não pode. Mas você sabe que futebol rola um rio de dinheiros. Com pagamento de jogadores, enfim, com... Você vê aí, por exemplo, o salário de alguns jogadores do nosso país. Outro dia eu vi a Globo falando uma matéria que um trabalhador que ganha salário mínimo, ou um aposentado ganha salário mínimo, ele tem que trabalhar 1.500 anos para poder ganhar o salário do Neymar em um ano. Foi a estatística que fizeram, é verdade. Um trabalhador que ganha salário mínimo tem que trabalhar 1.500 anos. Falando até, ele falou, olha, parece brincadeira. A idade de Cristo, não é verdade? Do início do segundo mandamento. Você entendeu como é que é? Então, aí conclusão. Então, ali tem que ser feita alguma coisa. Aquilo não pode ficar do jeito que está, de maneira alguma. Até porque, na época, os gregos investiram uma fortuna ali, inclusive. Porque aquela área é da prefeitura. A área é da prefeitura. No tempo de comodato por 10 anos. E assim vai. Eu lembro que nós aprovamos, eu aprovei aqui, inclusive um tempo de comodato por mais 10 anos, há uns 3, 4 anos atrás nós aprovamos. Então, é tempo de comodato, mas a área é pública, e quem fez o estádio foi uma empresa privada, que era os gregos, né, que montou um time aqui, vendeu jogadores, mais jogadores, ganharam o suficiente para cobrir toda a despesa e foram embora. E aí tá, então fica assim. Bom, gente, é o seguinte, eu participei de uma reunião em São José dos Campos para falar sobre a situação hídrica, né, da região do Vale do Paraíba, região metropolitana, enfim. E lá falou-se muito, no Rio Jaguari, falou-se muito do Rio Paraíba, falou-se muito das represas de Paraibuna, de Santa Branca, represa de Jaguari, do Rio Paraíba, é claro, dizendo que nós estamos na mão de uma cidade que não tem um terço da nossa população, que é Paraibuna. Pode chover à vontade aqui, mas se não chover em Paraibuna, a água não vem de forma, através do sistema de gravidade. Você entende como é que é? Então, se tiver que chover na nossa região, chuva em Paraibuna, porque a água desce de lá e passa por Natividade da Serra,
Santa Branca, Guararema, Jacareí, São José e vai embora. Só que eu fiquei surpreso que assim que acabou a reunião, as explanações da ANA, Agência Nacional de Água e outros técnicos lá, aquela coisa toda, eu falei, eu vou tirar uma dúvida, porque não comentaram em momento nenhum o rio Paraty, que nasce em Taboão da Serra, que passa por Mogi das Cruzes, Guararema, passa por Jacareí, na região do Raimélio, Paraty, e vai para Paga do Andrade, e lá, na divisa São José, deságua no rio Paraíba. Não se comentaram e não falaram, e até agora não vi nunca ninguém falar no rio Paraty. Fala-se muito no rio Jaguari, mas não fala no rio Paraty, que banha, que nasce lá em Taboão da Serra, passa para a cidade que eu citei, e encontra com Paraíba aqui na divisa de São José dos Campos. Eu achei estranho a não colocação no rio Paraty, porque ele também abastece boa parte, né, do nosso povo da zona rural, inclusive. Não é verdade? Não se fala, é impressionante isso, você entende? Bom, gente, é o seguinte, nós estamos aí iniciando o carnaval, com blocos, né, com matinês nos Educa Mais, envolvendo inclusive as comunidades, principalmente os bairros que tem escolas de samba, para incentivar as comunidades também pelo fato das escolas não saírem este ano. Mas vamos pedir aos nossos anjos da guarda para que, através da luz do nosso Criador, nos deem e a todos sabedoria para passarmos nesse carnaval com muita alegria, muita festa e sem nenhuma violência e com muita paz no coração. Por isso, a todos vocês, eu ofereço a vocês boas festas e até semana que vem, bons carnavais, na verdade, divirtam-se bastante, e semana que vem nós estaremos aqui novamente juntos para podermos conversar. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.